Amados, nós vamos ouvir uma palavra maravilhosa de Deus para a nossa vida. Experimente a provisão de Deus. Olha só, experimente a provisão de Deus. Você já parou para observar bem que tudo quanto nós somos, temos ou vamos ser, ainda no futuro, tudo depende da provisão de Deus? Se a mão de Deus não estiver sobre a nossa existência, se a mão de Deus não estiver sobre a nossa vida, vã é a nossa caminhada. Estaremos fadados ao fracasso, com certeza. Mas, quando Deus está no centro da nossa existência, quando nós olhamos para Ele, nós vamos com certeza experimentar o cuidado de Deus sobre a nossa vida. E hoje quero chamá-los a atenção para que nós possamos meditar na palavra. Vamos usar como base a vida de Abraão. Oh, glórias! Esse homem soube experimentar a provisão de Deus. Ele soube experimentar de uma forma grandiosa como Deus age, como o Senhor trabalha. Ele teve uma fé grande, uma fé maravilhosa. Ele confiou, ele obedeceu, ele viveu, ele andou segundo aquilo que Deus determinou para a sua vida. É interessante, amados, mas para que nós possamos experimentar a provisão de Deus, é preciso fé e obediência. Eis a base, fé e obediência. Quando olhamos para Abraão, vamos vê-lo em Ur dos Caldeus, já com 75 anos de vida. E o Senhor fala para aquele camarada: Abraão, pega toda a tua família, os teus, e vá para uma terra que eu te prometo. Vá, apenas vá. Ele experimentou a provisão de Deus. Não é fácil, irmãos, não é fácil. Hoje, quando nós lemos a história de Abraão, ficamos, de certa forma, maravilhados, porque vemos um homem que confiou, um homem que depositou a sua vida, a sua confiança em Deus. Mas no dia a dia, com certeza, não foi tão fácil assim. Era preciso viver um dia após o outro. E nós que queremos experimentar a provisão de Deus na nossa existência, preciso é vivermos um dia após o outro. Abraão obedeceu o chamado do Senhor. Abraão, com certeza, não mediu esforços. Porém, levantou o acampamento, colocou a toda a sua família e partiu em direção à terra prometida. Ele não sabia para onde estava indo, mas o Senhor estava dando-lhe a direção. Veja como o Senhor faz na nossa vida. Talvez nós olhamos hoje para o amanhã e não conseguimos ver nada. Meu Deus, como será o meu amanhã? Como será o meu futuro? Apenas confie no Senhor. Obedeça aos seus preceitos hoje, porque o amanhã o Senhor há de suprir. A provisão de Deus estará sobre aqueles que são fiéis. E vemos, amados, que Abraão levantou o acampamento junto com sua família, com seus servos, partiu para uma terra prometida, chegou em Canaã, a terra prometida. Ô bênção! E o Senhor faz promessas àquele homem. O Senhor diz a ele que ele seria pai de uma grande nação. Mas como ser pai de uma grande nação, já que tinha aproximadamente 100 anos de vida? Como ser pai de uma grande nação? Como isto poderia acontecer? Se em nossos dias é quase impossível, imagine há tanto tempo atrás. Como fazer? Mais uma vez, amados, ele experimentou a provisão de Deus. Ele simplesmente confiou no Todo-Poderoso. Mas a história não para. Mais à frente, vemos já Isaac que nasceu, eis aí o fruto da promessa, nasce Isaac. Oh, glórias! O Eterno olha para Abraão e diz: sacrifique teu filho. Sacrifique o teu filho no Monte Moriá.
Meu Deus, que difícil. Certamente não foi difícil, mais uma vez, para nós que hoje lemos a história romantizada, legal, pai da fé, esse camarada era o cara, aquela coisa toda. Mas é preciso nos colocarmos no lugar do pai de multidões. É preciso nos colocarmos no lugar de Abraão. Certamente um turbilhão de emoções, de ideias, sem fim. Mas ele soube trazer cativo todas essas coisas à presença do Senhor. E eis que parte Abraão em direção ao Monte Moriá. Dizem que distava mais ou menos 80 quilômetros de onde ele residia. 80 quilômetros, Abraão, Isaque e alguns servos. 80 quilômetros para refletir. 80 quilômetros para pensar. Certamente não foram 1 hora de viagem, talvez 2, 3 dias, quem sabe até mais. Eis aí uma caminhada para você desistir da presença de Deus. Eis uma caminhada em que muitos estão desistindo da presença do Senhor porque não sabem, não querem experimentar a provisão, não têm fé o suficiente para crer, para obedecer, para seguir em frente. Mas diz a palavra, amados, que Abraão foi até as últimas consequências. Ele não parou. Ele foi. Ele subiu. Filho único. Eis a promessa. 1000 motivos para questionar a Deus. 1000 motivos para murmurar. 1000 motivos para tantas coisas. Mas eis Abraão no Monte Moriá. Eis Abraão no Monte Moriá. Amados, essa história é para que nós possamos entender que é preciso confiar, porque Deus tem a provisão certa para cada um de nós, mesmo quando ela parece que não é uma realidade, parece que não existe. Quando você olha para um lado, você olha para situações e vê todas as dificuldades, mas além das dificuldades, além das situações, eis o Deus de Abraão, eis o Deus da provisão, eis o Deus que cuida dos seus amados. Amém? E eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 22, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 18. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Cutelo é uma espécie de faca no formato de meia-lua, em formato circular. Assim caminhavam ambos juntos, quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai? Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha.
e estendendo a mão, tomou o cutelo para o imolar. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois sei que temes Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até ao dia de hoje: no monte o Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes à minha voz. Amém? Senhor, fala conosco, Pai. Dá-nos a revelação da palavra. Senhor, ensina-nos a esperarmos em Ti, a confiarmos em Ti, Senhor. Que nós possamos experimentar a Tua provisão. Senhor, oh Deus, ensina-nos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Queridos, quando nós lemos atentamente esse texto, vamos ver como Deus agiu de forma poderosa. Como Deus agiu em relação a Abraão, como Deus provou aquele homem. Como Deus levou Abraão até os extremos. Levou aos extremos em todos os aspectos. Emoções à flor da pele, com certeza, uma caminhada extensa, mais de 3 dias caminhando. Mais de 3 dias caminhando com um só objetivo, e o objetivo era chegar ao Monte Moriá. Mas o Senhor, na sua graça e na sua misericórdia, proveu tudo o que ele precisava para que o nome santo fosse honrado e fosse glorificado. Amados, com esse texto nós entendemos que Deus provê todas as nossas necessidades. Deus é o Deus da provisão. Deus é o Deus que cuida da gente. Deus é o Deus que zela por cada um de nós. Nós sabemos, amados, que o povo sempre passa por necessidades. Quando nós olhamos a palavra, vamos deparar com um povo sofrido, passando por dificuldades, passando por necessidades. Quando nós olhamos para os dias atuais, quantas pessoas também passando pelas dificuldades, passando por momentos complicados na sua existência. Na palavra vemos, por exemplo, Daniel. Eis Daniel na cova. O que fazer? Ele apenas confiou na provisão de Deus. Davi também confiou na provisão. O apóstolo Paulo foi um dos homens que confiou na provisão do Todo-Poderoso. Ele esperou no Senhor, ele esperou em Deus. Nós procuramos também confiar no cuidado, porque Deus é aquele que supre as nossas necessidades. Alguns precisam talvez de dinheiro, de emprego, de paz no lar, precisam de restauração, de cura, da cura do corpo, da cura das enfermidades, quantas coisas, quantas necessidades. Mas o nosso amado, ele não esquece da gente. O nosso amado, irmãos, ele é onisciente e ele conhece as nossas necessidades. E Deus provê a solução para as nossas necessidades. Nós vemos, irmãos, que o Senhor está ciente dos problemas pelos quais nós passamos. Qual é o teu problema? Qual é a tua dificuldade? O que é aquilo que te faz talvez parar, que não te dá paz, que rouba a tua paz? Veja, o Senhor, ele tem consciência da tua situação. O Senhor sabe que você precisa de uma bênção, mas nós temos que entender, irmãos, a exemplo de Abraão, que é preciso confiar no Senhor. É preciso confiar no Deus da provisão.
Se Deus fala com você, vá, siga, mais um passo, mais um dia, não pare. A caminhada muitas vezes é espinhosa, é difícil, mas não pare. Vá em frente, porque o Deus não perdeu você de vista. Deus não perde os seus amados de vista. Ele conhece as nossas necessidades e certamente Ele é fiel para supri-las todas. Ele é fiel para supri-las todas. Quando nós olhamos o texto lido, vemos que eis Abraão, Isaque e os seus servos em direção ao Monte Moriá. E ao chegar ao Monte Moriá, Isaque entendeu que faltava algo. E aí, pai, onde está o carneiro para o sacrifício? Onde está o carneiro? A resposta foi: Deus proverá. Deus proverá. O Senhor, amados, é aquele que supre as nossas necessidades. Abraão não questionou Deus, Abraão não levantou-se contra o Senhor, Abraão seguiu em frente porque ele tinha plena certeza, ele tinha plena convicção que o Senhor era justo, para no momento certo agir em seu favor, abençoá-lo de uma forma grandiosa. Ô bênção! No Monte Moriá, irmãos, Abraão se lembrou da provisão fiel de Deus, de como o Senhor foi fiel para com ele desde o início da sua caminhada em Ur dos Caldeus até a terra prometida. Ele lembrou-se, amados, de como Deus o guardou, de como Deus o abençoou, de como Deus moveu na sua vida. Oh, glórias! E eu tenho certeza, amados, que cada um de nós, se observarmos bem a nossa caminhada, vamos nos dar conta que o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos abençoado. Talvez não é da forma que nós gostaríamos, talvez o nosso entendimento com relação ao suprir de Deus não é aquele que nós gostaríamos que fosse. Mas, quando nós analisamos a nossa vida, veja, você há de ver que o Senhor tem cuidado de ti a cada dia, a cada minuto. O Senhor tem cuidado de você, porque Deus é fiel, porque o Senhor é fiel, porque Deus é maravilhoso. E quando nós olhamos, amados, para os nossos dias hoje, vemos que Deus faz a mesma coisa. Basta que haja fé no nosso coração, basta que haja obediência na nossa existência. Abraão certamente lembrou-se que o Senhor fez o impossível. Olha só, Deus fez o impossível fazendo-o ter um filho, 100 anos. Mesmo assim, ele tinha certeza que foi o agir do Senhor, o impossível de Deus que veio à existência. Ele tinha esse testemunho a seu favor. Ele olhava para Isaque e certamente pensava: eis aqui o testemunho vivo da provisão, do cumprimento, da fidelidade de Deus para com a minha vida. E é por isso, irmãos, que ele seguiu em frente, porque ele tinha experiências com o impossível. Oh, glórias! Ele sabia que o Deus quebrava o impossível e fazia vir à existência a sua vontade sobre a sua existência, sobre a sua vida. Amém? E isso é para que nós possamos entender que Deus provê todas as nossas necessidades. Oh, glórias! Mas é preciso ainda entendermos, para que a provisão do Senhor seja uma verdade na nossa vida. Fique atento. Para que a provisão de Deus seja uma verdade na nossa vida, é necessário que haja obediência. Sem obediência, é impossível que Deus manifeste-se na nossa existência. É impossível que Deus haja na nossa vida. Quando nós olhamos mais uma vez para a vida de Abraão, vemos que ele estava em Ur dos Caldeus. O Senhor fala para ele. Ele não tinha um pastor, não tinha um apóstolo, ele não tinha um bispo, ele não tinha um profeta, não tinha ninguém para orientá-lo. Ele ouviu Deus.
ele ouviu o Senhor, ele confiou naquilo que ouviu. Às vezes, amados, a nossa caminhada nesses últimos tempos tem sido difícil porque nós queremos sempre olharmos para o homem. Nós queremos que se levante um profeta, se levante alguém com uma revelação ou coisa assim, para que nós possamos seguir em frente. Quando nós olhamos para o pai da fé, o pai de multidões, vemos que ele não tinha ninguém para orientá-lo, mas ele tinha o Espírito de Deus, o Todo-Poderoso, que o impulsionava a andar. Ele simplesmente obedeceu, amados. Ele simplesmente obedeceu. E essa obediência fez que um grande povo viesse à existência. E desse povo, consequentemente, o nosso amado Jesus. Veja que interessante. A obediência de Abraão trouxe à nossa vida Jesus. Se Abraão, porventura, não tivesse obedecido aquilo que Deus havia determinado, Jesus não teria vindo à existência. Mas a grande graça do Senhor é dessa forma, irmãos. Mas algo interessante, e você precisa estar atento a essa realidade. Quando nós obedecemos ao Todo-Poderoso, Ele provê as nossas necessidades. No entanto, Ele prova a nossa fé. Deus testa a nossa fé. E essa questão do testar a fé, provar a fé, eis aí onde muitos perdem Deus de vista. Onde muitos não conseguem seguir em frente. Porque quando são provados, quando são testados, eles retrocedem. Falta-lhes a fé. Falta-lhes o compromisso real com o Todo-Poderoso. E quando nós não agimos segundo aquilo que Deus determina, certamente não vamos alcançar a provisão dele sobre a nossa vida. É necessário que haja fé. É necessário que haja fé. Versículo 1, capítulo 22 de Gênesis. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Entenda, Deus te prova. Deus testa a tua fé. As coisas não vão acontecer naturalmente, não. Muitas vezes Deus há de prová-lo. Colocá-lo, quem sabe, no canto de parede. Deixá-lo sem saída, sem escapatórias. Sem uma alternativa que seja talvez boa. Talvez você olhe e não consiga ver alternativas. Com Abraão foi semelhante, amados. Quando o Senhor chamou, ele pediu o filho, pediu Isaque em sacrifício. Olha só, que grande prova, não é? Que grande prova. A palavra nos diz, amados, que nós precisamos estarmos prontos para vermos o agir de Deus na nossa vida. Mas vemos ainda que Abraão passou na prova. Abraão foi até as últimas consequências. Ele foi testado, foi provado à exaustão. Ele teve um percurso grande, mais de 3 dias andando, mais de 80 quilômetros andando, olhando o seu filho, dormindo com o seu filho, pensando: meu Deus, vou precisar sacrificá-lo. Queridos, obedeça a Deus e não questione. Obedeça o Senhor, não questione Deus. Porque quando nós obedecemos, o Senhor age em nosso favor. Amém? O que Deus queria através dessas provas era ver se havia fé no coração de Abraão, para ver se havia obediência no coração de Abraão. E Deus encontrou fé e obediência. Será que o nosso coração está dominado por fé e obediência a Deus? Será que seríamos aprovados como Ele foi aprovado? É necessário estarmos atentos a esses detalhes, amados, porque são fundamentais para que a nossa caminhada seja vitoriosa. Uma caminhada na qual possamos experimentar a provisão de Deus sobre a nossa existência. E quando nós confiamos na abundante provisão do Senhor,
Quando você confia na abundante, glórias, na abundante provisão de Deus, o Eterno há de encher o teu coração de alegria. Bênção! Porque assim o Senhor faz conosco, irmãos. O Espírito Santo gerará alegria na nossa vida. Ele nos dará uma vida abundante. Talvez você não terá tudo que esse mundo tem a oferecer, o conforto que esse mundo tem a oferecer, mas terá o suficiente para que haja uma boa vida na presença do Mestre, a alegria de servir o Criador. E vemos ainda, irmãos, que a graça do Senhor será conosco, o zelo, o cuidado do Senhor, e aqueles que são fiéis, aqueles que obedecem, aqueles que experimentam viver segundo Deus, serão poderosos. O Senhor os usará com poder e com autoridade. Efésios capítulo 3, versículo 20, eis a promessa do Senhor. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. É uma promessa de Deus para a tua vida, é uma promessa do Senhor para aqueles que acreditam que o Senhor pode agir, que o Senhor pode mover de forma grandiosa. Amém? Amados, vemos ainda que Abraão nos ensina, ele nos ensina que Deus provê todas as coisas na hora certa. Oh, meu Deus, como é difícil isso, não é? Como é difícil. Não é fácil, irmãos. Mas precisamos aprender que Deus provê tudo na hora certa. Não além da hora, nem tampouco antes da hora, mas no tempo exato, já que Deus é perfeito. Deus é perfeito. E Deus age no tempo certo. Mesmo que aos nossos olhos parece que não é. Mas entenda, nem sempre o nosso tempo é o tempo de Deus. E você certamente já passou por momentos que anseia a bênção do Senhor, que anseia o cuidado de Deus, que quer algo do Todo-Poderoso, que tem uma promessa do Eterno para a tua vida, uma promessa, e você espera, e chega um ponto que você cansa de esperar, porque você acha que Deus perdeu o tempo. E na Bíblia temos alguns exemplos de pessoas que não souberam esperar no tempo de Deus. E sabemos que todas as consequências foram extremamente terríveis, ruins demais. Portanto, espere no tempo de Deus. Mas pastor, como saber? Como saberei qual é o tempo de Deus? O Senhor não vai te revelar o tempo dele. Não vai. O Senhor não vai levantar um profeta e falar, é depois de amanhã, é o ano que vem, é daqui a 50 anos, uma data precisa, uma hora precisa. Não vai acontecer. Mas o que Deus quer que você tenha no teu coração, que domine a tua vida, fé e obediência. Porque quando você tem fé, você vai entender que o Deus onisciente não esqueceu de você. Ele conhece as tuas necessidades e vai te abençoar na hora certa. Mas é preciso viver um dia após o outro. Abraão, na caminhada em direção ao Monte Moriá, levando Isaac, ele vivia um dia após o outro. Ele tinha um coração dominado por fé. Essa fé que o levava à obediência. Essa fé que o levava até o momento talvez mais difícil da sua vida, que seria sacrificar o seu próprio filho. Veja, amados, creia, no tempo certo, Deus proverá para si um cordeiro, um carneiro. No tempo certo, Deus proverá para ti aquilo que você precisa, a solução que você necessita, a cura, a bênção que você tanto almeja. Mas é no tempo de Deus. Confie em Deus, porque o Senhor há de prover no tempo certo. Amém?
Lembre-se, o tempo de Deus é perfeito. Imperfeitos somos nós. Deus é perfeito. Deus não erra. Deus não esquece. Deus não tem uma agenda eletrônica que descarregou a bateria. Perdi todos os meus compromissos. Não, isso acontece com a gente. Deus não se esquece da gente. Deus não se esquece das suas promessas. Deus não se esquece das suas bênçãos para conosco. Ele é perfeito. E o tempo de Deus é o tempo certo, o tempo perfeito, o tempo exato. Nem um segundo a mais, nem um segundo a menos, mas o tempo exato. Pastor, não é fácil. Quem disse que seria fácil? Onde foi que nós encontramos na Bíblia um texto dizendo tudo será fácil? Na verdade, nós somos levados a entender que tudo é muito difícil. No entanto, nós temos que entender que o Senhor age no tempo certo, no tempo perfeito. Em relação a Abraão e a Isaac, no Monte Moriá, eis que ele faz o altar, coloca a lenha. Veja, olha só o tempo de Deus, olha só o tempo de Deus. Abraão chegou ao Monte Moriá, fez o altar. Cadê Deus? Não vai agir? Não agiu. Coloca a lenha. Deus não vai agir? Nós já estaríamos desesperados, porque sabemos que vamos sacrificar o Isaac. Colocou a lenha. Cadê Deus? Deus faz a obra, constrói o templo. E aí, pastora? Mais ou menos por aí, né? E chega o momento que Abraão amarra o Isaac. Amados, nós lemos a história legalzinha, nós nem nos arrepiamos, nem emocionados ficamos quando lemos essa história. Mas ali estava um homem, carne, osso, e diz a palavra que amava seu filho, E eis que ele amarra o Isaac. E cadê Deus? Meu Deus, cadê Deus? Ele ficou desesperado? Provavelmente sim, mas não a ponto de pecar. E pior, Isaac amarrado, chegou a hora. Diz a palavra que ele levantou a faca para enfiar no coração do Isaac. E ele levanta o cutelo, levanta a faca. E quando ele está pronto a desferir o golpe, nos últimos segundos, não mais do que segundos, nos últimos segundos, oh meu Deus, só a graça do Senhor, não é? Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Esse anjo do Senhor é o próprio Deus, amados. É o próprio Deus. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o filho, o teu único filho. Mas foi preciso ir até o último momento, até o último segundo. Nós fazemos isso? Oh meu Deus, nós somos reprovados, não somos? Nós somos reprovados, somos alunos maus, porque nós reclamamos de tudo, e nós nem chegamos no último segundo, já estamos murmurando, olhamos para a igreja e já estamos murmurando. Meu Deus, não chegamos no último segundo ainda, oh meu Deus. Mas não é fácil. Amados, Deus chegou na hora certa para Abraão, na hora certa. E o tempo de Deus na nossa vida também será na hora certa, porque o Deus que foi perfeito com Abraão é o Deus
que continua sendo perfeito e é perfeito para conosco. Oh, meu Deus! Certamente o Senhor há de levantar meios, recursos, alguém com uma palavra, com uma solução. Um sobrenatural vai acontecer na tua vida, no meio da tua casa, mas o Senhor não te deixará desamparado. Mas entenda, é preciso confiar no tempo de Deus. É preciso confiar no tempo de Deus. Nós temos que confiar na exatidão de Deus, na precisão de Deus, no seu tempo perfeito em nossas vidas. Nós não podemos viver ansiosos. Ansiedade é pecado. Mas por que é pecado? Porque ela joga por terra tudo isto que Abraão viveu e o Senhor determina para cada um de nós. Nós vivemos ansiosos com o amanhã. Como será o amanhã? Às vezes eu estou ansioso com o amanhã. Às vezes eu fico ansioso, meu Deus, o que será amanhã? Como será a minha vida amanhã? Mas o Senhor diz para a minha vida, diz para mim, que é preciso confiar, porque o tempo de Deus é exato para com os seus fiéis. Oh, glórias! E o Senhor me ensina nessa noite, glórias a Deus por isso. Nós temos que confiar, irmãos, no Senhor, porque Ele vem no tempo certo, nem cedo demais, nem tão pouco tarde demais, mas no tempo certo, no tempo certo. Com relação à igreja, da mesma forma, é no tempo certo. O que cabe a nós? Fidelidade ao Senhor. O que cabe a nós? Fé. Fé que gera fidelidade. Fidelidade que gera obediência. Obediência que agrada ao Todo-Poderoso. E quando o Senhor se agrada de nós, Ele age na nossa vida com a sua provisão, com o seu cuidado, com o seu zelo. Amém? Que nós possamos aprender a experimentar a provisão de Deus. A fórmula é extremamente simples. É difícil? Sim, mas a fórmula é simples. Fé, obediência. Vem aí o desenrolar de viver a fé e a obediência. Mas viva um dia após o outro. O amanhã não nos cabe. O amanhã não nos pertence. Amém? E quando estamos preocupados, quando nós vivemos preocupados, indica que nós falhamos. A nossa fé não é verdadeira e a nossa obediência não é real. Nós temos que acreditar no Senhor, crer, porque Ele cuida de cada um de nós. Amém, amados? Entenda, em primeiro lugar, Deus provê todas as nossas necessidades. Aleluias. Em segundo, Ele provê através da nossa obediência. E por fim, Deus provê na hora, no tempo, na data que Ele aprouver. E com certeza certa. Oh, glórias! Que nós possamos viver essa realidade de Deus. Que possamos nos espelhar na fé, na obediência de Abraão, porque vamos ver a glória do Eterno manifestar-se sobre a nossa existência. Amém, amados? Prossigamos. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela palavra, Pai, porque Tu falastes comigo, Senhor. Tu me ensinastes mais um pouco, e certamente há de falar com todos aqueles que a ouvem, que ouvem esta palavra, Senhor, porque serão levados a entender que é preciso esperar o Teu tempo, a viver um dia após outro. Senhor, edifica-nos, abençoa-nos, guarda-nos, Pai, para que nós possamos crescer na Tua presença. Faça assim conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe, que sejamos fiéis a Ele a cada instante do nosso viver.
Mensagem 1129.